problemas estavam ali, foram comentados. Não é possível que a direção não soubesse, mas fechou no grupo. Se fechou num grupo, se acreditou que aquilo ia até a reta final e não dá. Toda vez eu cito aquela história de Cariús, mas hoje eu fiz questão de pegar a aspa exata para dizer. É exatamente um excesso de zelo. A frase do vice-jurídico, quando teve essa história na época. A permanência de Cariús no elenco. É exatamente um excesso de zelo, porque estamos numa fase final de uma competição importantíssima. A gente botar uma pessoa para fora, imagina isso dentro do elenco, aí bota interrogação. Imagina você ter um amigo, um colega de trabalho que se dá bem com todo mundo. Será que vale a pena o Sport economizar 50 mil, 100 mil até o final ou ter o acesso? Por isso esse zelo. Temos coisas muito mais importantes do que colocar uma pessoa para fora e criar um conflito interno no grupo. O excesso de zelo é esse. Isso é uma das coisas mais vergonhosas da história do esporte. Assim, assim, e isso não é um off, isso é a direção do esporte se comunicando dessa forma. E de lá para cá, era uma decisão tão ruim, que não mudou um ponto no esporte. Pô. Pelo contrário, né? O esporte somou muito menos pontos que vinha somando e tal. Assim, é inacreditável. É só um aspecto. Existem outros, como a imagem daquele discurso de Wagner Love, que eu já disse para mim, aquilo para mim é para ser uma lista de dispensa aquilo ali, no final do ano. Deixando bem claro, assim, parte daquilo ali e tal, porque aquilo ali criou uma rusga assim que, no fim das contas, coube a própria torcida que foi a que escutou para ficar em casa a tentar fazer a reaproximação, pedir o nome dele no jogo hoje. E Wagner Love nem entrou mal, tá? Wagner Love entrou no primeiro lance, ele já toca de cabeça. Antes do jogo, viu, Cássio? Teve seu nome chamado no aquecimento. Isso. Mas eu não sei se ele tinha falado alguma coisa antes, ou seja, em vez de, ou seja, porque seria uma reação esperada depois de um pedido de desculpa, mas eu não sei se teve. Mas a torcida levantar, essa torcida deu o primeiro passo. E Wagner Love entrou até, no primeiro lance dele, inclusive, ele deu uma raspada de cabeça, deixou Edinho, mas Edinho simplesmente um dos piores em campo, assim, errou basicamente tudo que tentou. Dominou mal, decisão errada, posicionamento errado, enfim. Me entrou, tentou, lutou e tal, mas tinha uma limitação, porque o problema não era exatamente, tecnicamente agora falando, não daquele pronunciamento horroroso, mas tecnicamente, assim, tecnicamente é um jogador que contribuiu boa parte da campanha e depois teve uma queda muito acentuada, mas havia outras peças que poderiam ajudar, ou no mínimo tinha muita lacuna para ser preenchida e não coube. A direção acabou não atacando esses problemas, simplesmente se abraçou. Por que eu trouxe essa frase em Cariús, a frase exata, a aspa exata? Porque eu acho que se abraçou no elenco, se fechou o elenco, disse, o que tem aqui dá, o que tem aqui basta. O grupo está muito unido, pô. O grupo se adora, são amigos. Tipo, Cariús, como ficou claro, permanece no esporte porque ele é um amigo. Sim. Não sou eu que estou dizendo, não. É a aspa que diz isso. Então, era um grupo de amigos e tal, onde a questão técnica acabou sendo subjugada, acabou sendo ignorada, acabou sendo afastada. E essas lacunas, elas causaram um estrago muito grande. E eu digo isso aqui, quando estava falando, antes de começar a parte do que vira podcast na Água Suja, estava na Água Suja, que de repente daqui a 2 semanas acontece o imponderável, como o próprio Ederson Moreira falou na coletiva, e o esporte sobe. Não vai vir ninguém aqui, tu falou que não ia subir, veja só. Nesse momento saiu do controle, nem o treinador acredita. Se tiver uma reviravolta, porque, como ele mesmo disse, é futebol, seria reviravolta. Outros times tropeçaram feio por aí, o Sport conseguiu uma vitória improvável diante do líder do campeonato. O pior ainda, de repente, nem ganha do Vitória, ainda assim tem uma combinação muito mais favorável, que sairia muito mais do controle ainda se sobe mesmo sem vencer do Vitória. Aí, meu amigo, é uma matemática maluca, tipo, nem ganha do líder, ainda assim sobe. Isso tudo seria fora do controle. Ninguém ia querer crescer com um negócio desse. E é o que a gente até falava na época do título. E a direção nunca tinha entendido. Meu irmão, que é o que, assim, que na hora que não estava parecendo que se subisse daquele jeito, bastaria. A torcida falou o campeonato inteiro que não bastaria. Porque da forma como o Sport parecia ter chegado para a segunda divisão, era um time para estar competindo de uma forma, brigando pelo título de fato. Nesse momento, inclusive matematicamente já não pode mais, né? Porque só para deixar bem claro, o Sport tem 60. O Sport já não pode mais ser campeão, porque ele tem 6 pontos a menos que o Vitória. Se ganhar as duas, o Vitória não ganhar, o Sport tipo, matematicamente, o Sport já não pode ser campeão. O título já. O acesso está quase lá, mas só para deixar claro que o título já não existe mais.
E a direção sempre tratou isso como algo menor. Algo menor, não, algo menor, até que. Porque faltava um pouco de tesão, assim, porque a galera não entendeu. Ó, perdeu a Copa do Nordeste, briga por outra coisa, assim, miram num objetivo maior. Rodrigo Brito. Erramos na avaliação da qualidade desse time. A pobreza técnica de hoje foi incrível. É o time dos Edinhos. Isso não diminui a culpa de Anderson Moreira. Rodrigo, eu não acho que a gente errou na avaliação desse time, não, tá? Porque é suficiente. Esse time é suficiente para subir. Esse elenco é suficiente para subir. Agora, esse elenco precisava de uma injeção de qualidade na janela. Precisava muito de atacante de qualidade na janela. O Sport trouxe Peglo e um jogador da segunda divisão do futebol português. Eu nunca vi um time que briga pelo acesso ou um time de Série A recorrer a um jogador da segunda divisão do futebol português. Mas talvez o Sport precisasse, naquele momento, de um amigo para Wagner Love, né? De alguém para dividir a casa de praia com Wagner Love, para ir para o supermercado segurar o carrinho enquanto Wagner Love faz compra. Porque foi isso que Michel fez, né? Basicamente entrou 2 vezes em campo aí, fez um gol no jogo contra Londrina, mas no mais é isso. Folguinha, vai com Love, aluga uma casa na praia, e é isso. Foi muito. O futebol do Sport, Rodrigo, foi muito negligenciado. O futebol do Sport foi tratado por pessoas que tinham certeza absoluta que o Sport subiria de divisão. Seja qual fossem os reforços que chegassem, tá? Que o treinador não deveria ser demitido, que foi apenas um jogo ruim, ou que o jogo nem foi tão ruim assim, e que as críticas eram de quem não estava entendendo o ambiente harmônico, de quem não estava entendendo o trabalho bem feito que estava em curso. Trataram o Sport 3, Criciúma 3 como uma atuação digna de Oscar, de grande atuação da temporada. Porra, a gente apoiou muito no dia dessa live. Muito, muito. Mas é isso, tá? Eu acho assim que é um time com vulnerabilidades técnicas, sim. Atacantes de lado inacreditáveis, assim. É impressionante como o Sport erra a mão. O Sport não tem um atacante de lado que consiga driblar e entrar na área, pô. Isso é, assim, assustador. Nenhum atacante do Sport consegue dar um drible e entrar na área. O Sport joga o tempo todo com as bolas tendo que passar ali, vindo de fora. É muito, muito difícil.